Ouvira do Ipiranga, imagem plácida de um povo heróico, bado retumbante. Ele é cantado momentos antes da maior paixão do brasileiro começar. Nos momentos mais importantes, como a posse do presidente. Foi até cantado em Libras, no momento histórico. A música brasileira canta o momento em que o país deixou de ser uma colônia de Portugal. A melodia foi criada por Francisco Manuel da Silva em 1822. A letra veio quase 80 anos depois, escrita por Joaquim Osório Duque Estrada. No entanto, somente em 1971 foi que a letra e a música se tornaram oficialmente o hino do Brasil. Mas parece que o brado retumbante está cada vez mais esquecido pelo brasileiro. Pôr fone em você. Você vai ouvir o hino. Tá indo aí, né, amigo? E a hora que eu pausar, você canta o resto. Se o penhor dessa igualdade... Esqueci o resto. Tô nervosa aqui. O comecinho da música é fácil? É. E se pegar lá pro meião? Ixi, não sei não. O cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, esbelos do Colosso. Não é difícil, porque antigamente era tocado nas escolas. Você memorizava. Hoje você não ouve mais falar do hino nacional, né? Então você acha que falta um pouquinho de cultura nossa? Da cultura, sim. Pátria nesse instante, o penhor dessa igualdade, dos nossos braço forte. Ao som do mar, a luz do céu profundo. E alturas ao Brasil foram da América, iluminando o céu do novo mundo, do que a terra mais caída. Não sei essa parte. Bem, como nós vimos aí, né, as pessoas realmente têm dificuldade de lembrar a letra do hino nacional. E algumas, inclusive, disseram que as palavras da composição são muito difíceis de entender. Por isso, nós viemos até a sala de aula do professor Conrado, que é professor de História, para saber, professor, a justificativa dessas pessoas é válida? É uma justificativa válida, né? A letra do Osório Duque Estrada foi escrita em 1906, né? E o hino foi oficializado em 1922, no centenário da independência. E naquela época, em 1906, o Brasil vivia um contexto dentro da República Velha que era um contexto elitista, né? Filosoficamente positivista e politicamente oligárquico. Então, assim, não só essas palavras estão distantes, né, da realidade atual da maioria da população, como mesmo na época em que o poema foi escrito, em 1906, já eram palavras que não eram do uso comum, cotidiano da maioria das pessoas. Por exemplo, quando fala de margens plácidas, né, das margens serenas, tranquilas do rio Ipiranga, que foi onde a independência foi proclamada, né? Margens plácidas, é um termo até plácido mais usado na época, mas hoje quase não, né? Quase nunca. O brado retumbante, né, que se refere ao coro da população, ao conjunto de vozes, né, clamando por alguma coisa. Brado retumbante também, se a gente conversa com as crianças, com os alunos, eles querem saber o que significa, mas não compreendem, né? Os raios fúlgidos, brilhantes, né? Fúlgidos, brilhantes. E aí, brilhantes daria uma repetição, né? Brilhante, brilhou, então cria-se, né, uma estética mais bonita, mais elaborada, mas os raios fúlgidos, a palavra fúlgidos também não está no domínio, né, do vocabulário da maioria da população, né? Mesmo quando a gente vê em grandes eventos o hino sendo entoado pela multidão, muitas vezes emocionada, porque é bonita, a mensagem é legal, ainda assim você percebe que a maioria das pessoas fica esperando a aparelhagem de som, esperando o amigo do lado, para ver, não, agora é isso ou agora é aquilo. Isso demonstra o quê? Que não houve a compreensão da mensagem, porque senão ela fluiria naturalmente, né? Como é que se forma essa construção?
Então, a ideia foi construir o poema mesmo, né? Houve mais preocupação com a forma no sentido estético do que, vamos dizer, no sentido ético, né? Mas será que dá para trocar estas palavras que tanto enroscam na boca do povo brasileiro? Isso é uma coisa mais comum do que parece, né, na história e pelo mundo afora. Um trabalho de interpretação de texto do hino nacional talvez seja um caminho melhor, menos polêmico com certeza, do que uma mudança de hino. Mas mudanças de hino ocorrem sim, principalmente quando se muda regime, né, que não é o nosso caso. Por exemplo, o hino francês, que é pós-Revolução Francesa, o hino dos Estados Unidos, que é pós-Revolução Americana e a formação dos Estados Unidos. Então, mudanças de hino ocorrem sim, mas seria uma proposta polêmica. Os filhos deste Solimã, gentil pátria amada Brasil.